Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo programa do Mandicast. Você já sabe, o nosso Mandicast aqui falamos sobre temas variados da odontologia. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber uma colega que é mestre em endodontia, doutoranda em clínicas odontológicas aqui pela São Leopoldo Mandic e professora dos cursos de especialização em endodontia da unidade de Belo Horizonte da Faculdade São Leopoldo Mandic, a professora Bruna Casadei. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui, Marcelo. Legal. E você já sabe, o nosso programa do Mandicast Odontologia falamos sobre odontologia e também sobre planejamento na carreira de odontologia. A professora Bruna vai nos dar uma aula hoje sobre como se planejar, né, professora? E qual que é a importância desse planejamento de carreira na odontologia? Então, Marcelo, na verdade, a grande maioria dos profissionais não leva isso em consideração. Acabam tocando a carreira baseado ou nos cursos que vai fazendo, em conselhos de alguns professores, ou no próprio fluxo de trabalho. Para eu explicar por que eu falo desse assunto, eu gostaria de abordar um pouco uma parte da minha vida pessoal. Em 2008, eu já era especialista e mestre, já tinha 8 anos de formada, era mestre pela escola, né, São Leopoldo Mandic, e eu estava vivendo uma fase profissional muito complicada, muito difícil. Por quê? Porque eu trabalhava em muitos lugares, eu exercia somente endodontia, né? Então, eu trabalhava em várias clínicas e eu estava longe daquilo que eu considerava sucesso profissional. E aquilo estava me gerando uma frustração, não só do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de qualidade de vida. Então, extremamente cansada e sem tempo, inclusive, de me dedicar a cursos que me levariam rumo ao sucesso que eu tanto almejava. E eu ia trabalhar arrastada. Eu ia para essas clínicas, assim, arrastada mesmo, com desânimo e tal. E aquilo vai virando uma bola de neve. Então, a partir de um conselho da minha irmã, que sempre trabalhou em empresa, ela falou: Bruna, eu acho que você deveria investir em outro tipo de curso. Curso de gestão, curso de marketing, curso de liderança. E o primeiro curso que ela me sugeriu foi um curso de autoliderança. E aquilo para mim foi um divisor de águas, sabe? Então, eu tenho certeza, convicção, por tudo que aconteceu na minha vida, eu pude provar, né? E hoje, certamente, eu te falo com a maior alegria do mundo, inclusive, de estar aqui falando com você, que eu cheguei além daquilo que eu sonhei. Por isso que, para mim, esse tema é importantíssimo e eu faço questão de dar essas aulas para os nossos alunos aqui em Belo Horizonte. Que legal. E é possível controlar e dominar os nossos resultados profissionais? Sim, na maioria das vezes, traçar metas e objetivos na carreira nos leva a acertar em cheio o resultado. Claro que nós temos variáveis, né? Mas a grande maioria dos nossos objetivos podem ser alcançados com planejamento. Para isso, eu preciso me conhecer, prestar atenção nas minhas habilidades e nos meus defeitos, olhar com sinceridade aquele ponto que eu preciso desenvolver, aquele ponto que eu preciso melhorar e investir tempo, dinheiro, na maioria das vezes, naquele desenvolvimento. Então, o primeiro passo é isso, prestar atenção em você. Então, por exemplo, eu comecei a observar, a partir desses cursos, eu comecei a observar mais os profissionais de sucesso. O que eles faziam de diferente? Ter referências na minha vida. E eu comecei a observar a primeira coisa que esses profissionais não reclamavam. E a gente vai trabalhar esse ponto de reclamação daqui a pouco. E um ponto muito forte que eu quero que seja nosso ponto principal aqui é a comunicação. Como que a comunicação assertiva é importante na vida de qualquer profissional, mas na nossa área em especial, queria abordar esse tema aqui. Legal. E como que você pode dar uma dica para a gente, então, de como que essa comunicação assertiva ela pode nos ajudar, nos assistir, inclusive no planejamento de carreira da odontologia? O bom comunicador, ele sabe se comunicar de uma forma equilibrada, sabe? Ele fica no caminho do meio, entre
aquele que é o agressivo e aquele que é o passivo. A gente não pode estar nesses extremos. Então, esse é o primeiro ponto. Ser assertivo é estar nesse caminho do meio de uma forma equilibrada. Falar de maneira correta, gerar credibilidade no ouvinte. Então, eu vou falar um pouco da comunicação nossa com o nosso paciente, com o nosso cliente, né? Não só com o nosso cliente, como, por exemplo, alguém que trabalha em clínica, como era meu caso, então eu precisava ter uma comunicação assertiva, inclusive com os donos da clínica, para que eu saísse da situação de passiva para ativa assertiva, tá? Então, vamos lá, de uma forma prática. O primeiro passo de um bom comunicador, nós temos que cuidar o quê? Da nossa imagem. Então, tem vários estudos que comprovam que a gente é avaliado pela nossa imagem. É a primeira forma de comunicação com o mundo. A forma com que eu me visto, tá? A forma com que eu corto o meu cabelo, a armação dos meus óculos, tudo isso vai contar naquele primeiro impacto. Então, quando você vê uma pessoa pela primeira vez, você já forma um conceito baseado naquela imagem que ele tem. Nós não podemos ser inocentes ou negligentes na hora de nos vestirmos e na hora de cuidar da estrutura física de onde a gente atende, porque isso vai ser avaliado. O nosso serviço, ele é intangível, o paciente não consegue avaliar o que é um bom canal, o que é um bom implante. Ele consegue avaliar a percepção daquilo que ele está sentindo. E aí eu destaco também as redes sociais. Nós estamos na era da imagem, tanto que a rede social de maior sucesso é qual? Instagram, onde a foto é o elemento principal. Saiu agora um estudo que as pessoas não leem a partir da segunda linha da legenda. Ou seja, a foto, a imagem domina. Para os profissionais de marketing, o ideal é ter só uma rede. Por quê? Porque o paciente, ele quer te ver como um todo. O seu cliente, ele quer te ver como um todo. Ele não quer ver fotos de radiografia, foto de antes e depois, que a gente sabe, inclusive, que é antiético, a gente não pode fazer. Ele quer entrar na sua vida. Então, eu falo isso muito para os alunos. Quer expor coisas que você não quer que seu paciente veja, então, ok. Tenha um Instagram privado e filtre todo mundo que vai ver. Mas o ideal é você ter um só e filtrar aquela imagem que você quer, baseado na sua meta de ser um profissional bem-sucedido. Então, cuide dessa imagem, que ela é relevante. O segundo passo, Marcelo, é clareza de expressão. O que significa clareza de expressão? Eu gosto muito de uma frase que diz: difícil é falar fácil, fácil é falar difícil. Então, é muito mais fácil, seria muito mais cômodo para mim chegar aqui no consultório e explicar tecnicamente para o paciente o que eu vou fazer. Mas isso de nada vai adiantar, ele não vai me entender. Eu preciso ter a habilidade de traduzir o tratamento para ele, para passar um valor. Porque depois que ele passa pelo tratamento, eu ouço muitas vezes, nossa, dá muito trabalho, você tem muito equipamento, que interessante. Mas antes, eu preciso passar para ele nessa primeira consulta de avaliação. E nisso, a comunicação é crucial. Quando eu vou ao médico, que eu falo assim, nossa, esse meu médico que eu fui é muito bom, eu não tenho menor condição técnica de analisar se o médico é bom, se ele vai me operar bem. O que eu percebo é a forma com que ele se comunicou comigo, de uma forma clara. Um terceiro passo é o controle das emoções. O que é controlar as emoções? Porque nós somos humanos, obviamente, nós sentimos raiva, cansaço, tédio, e eu não posso demonstrar isso para o meu paciente. Eu preciso cuidar dessas emoções. Quanto mais profissional alguém é, mais ele sabe controlar essas emoções. Eu não posso levar problema da minha casa para o meu trabalho, né? Senão eu fico ruim na minha casa e no meu trabalho. E, por exemplo, alguma intercorrência que acontecer durante o tratamento, eu saber me portar de uma forma que eu passe segurança, calma e tranquilidade. E são essas 3 palavras que o paciente mais busca num dentista, né? Segurança, calma e tranquilidade.
Então, eu saber ser isso, mesmo com condições desfavoráveis. E aqui eu vou destacar a importância de não ser um reclamão, de não ser uma pessoa que reclama demais. A reclamação é o maior veneno da comunicação. E isso, para mim, foi também um divisor de águas, porque o reclamão, ele, ao reclamar, ele acha que ele fez algo pelo problema. E ele não fez. Ele simplesmente jogou para alguém, né? E perde aquela energia daquela reclamação e acaba não agindo sobre o problema. Então, para mim, ficou muito perceptível quando eles mostraram gráficos nesses cursos, que eles mostraram que os profissionais que eram promovidos ou que recebiam aumento de salário, eles tinham uma coisa em comum, não eram reclamões. E eram profissionais que chegavam para o chefe, né? E é para o chefe mesmo que você tem que chegar com o problema e uma sugestão de solução na outra mão. Então, seja você essa pessoa. Você trabalha numa clínica, está insatisfeito com algum aspecto, pense você primeiro numa solução. Pode até chegar com um orçamento de alguma coisa e fale, olha, eu tive uma ideia para a gente resolver esse problema, o que você acha? Né? E aí, vou deixar para o final a dica sobre um exercício disso, tá? O quarto e último passo da comunicação assertiva é saber ouvir. E eu ouso destacar que esse é o que mais faz diferença no consultório. O que é saber ouvir? O poder da escuta clínica, né? E ao estudar a escuta clínica, eu só achei material na medicina, fisioterapia e enfermagem. Não tem ao menos um livro com um capítulo sobre escuta clínica na odonto. Então, o livro mais importante que eu tive acesso foi de uma autora que é professora de medicina aqui na Universidade UFMG, e ela fala uma frase muito legal, ela fala assim, escutar é muito, às vezes é tudo. E aí ela cita uma experiência que ela fez com os alunos residentes, onde ela diz o seguinte, o ideal era o médico deixar o paciente falar, o fluxo, sem interromper o fluxo de fala do paciente, por ao menos 1 minuto. 1 minuto, você fala, gente, 1 minuto é muito pouco, né? Só que, por incrível que pareça, esses médicos interrompiam os pacientes, na maioria das vezes, com 14 segundos. 14 segundos. Quando eu tive acesso a esse dado, falei, não é possível. E eu comecei a me observar aqui. E era verdade, porque você fica tecnicista, você fica doido para dar uma resposta, você já quer pegar a radiografia, você já quer pegar a toma e falar, gente, já entendi, já sei. E aí eu fui entender a tal importância de se ouvir e anotar a queixa principal. Não é o que eu acho que é certo para ele. Então, eu sempre anoto agora, a partir disso que eu me toquei, com as próprias palavras que ele vai me usando. Então, eu vou ouvindo e anotando, com atenção, eu olho no olho dele, olho para baixo um pouquinho, olho no olho dele o tempo todo, entre aspas, com as palavras dele, e aquilo ali, para mim, é o mais importante da minha ficha. Muito bom. Você pode nos dar a dica final de qual para o profissional mudar o comportamento dele? Sim, vou dar 2 dicas. O primeiro é em relação à reclamação. É um exercício que parece simples, mas não é, de ficar 21 dias sem reclamar. Mas não pode reclamar de nada. E daí você vai... O ideal é que você tenha um cúmplice, seja ele seu marido, sua esposa, amigo, e faça o exercício junto. Se teve uma reclamação, você volta para o zero. E isso, incrivelmente, vai te treinar, ao invés de buscar a reclamação, buscar a solução. E o segundo é anotar o seu plano de curto, médio e longo prazo. Pegar a sua agenda de 2021 e escrever no fundo da agenda ali naquela semana uma meta pequenininha, pode ser por semana até o fim do ano, tá? Um curso que você queira fazer, uma aula online uma live que você não teve tempo de ver e que você quer rever, e por aí vai. Uma meta pequena por semana,
na agenda inteira de 2021. Legal, são ótimas dicas. Para mim vai ser difícil ficar 21 dias sem reclamar com o meu time do jeito que ele está no campeonato. Mas eu vou tentar seguir seus conselhos. Foi ótima a nossa conversa aqui, professora Bruna, muito obrigado. Trouxemos um assunto super diferente, mas que faz todo sentido para o nosso dia a dia e para o nosso consultório odontológico. Essa aula que a professora Bruna deu aqui sobre o planejamento de carreira faz parte do curso, que ela é coordenadora também da especialização em endodontia na Faculdade São Leopoldo Mandic, em Belo Horizonte. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Pessoal, se vocês gostaram do nosso Mandicast, deixa um like aí que nós gostamos também. E não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic para receber sempre os alertas de que um novo programa está no ar. Até mais!